Olá, gente, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. O programa da família paraense. E hoje, tendo o prazer de entrevistar o Dr. Guilherme Leroy, quiropraxista, né? Naturalista, acupunturista, especialista em hérnia de disco, com detalhe, sem cirurgia. Sem cirurgia. Sem cirurgia, né? E o tema do programa de hoje é Pilares do Equilíbrio. Muito interessante esse tema. É um tema que vai ajudar você, família, com certeza. É direcionado mais para a família, para aquelas famílias disfuncionais. Mas, meu amigo, pilares do equilíbrio. Qual é a definição? Bem, eu penso e utilizo essa metodologia há muitos anos, Veiga. Nós nos conhecemos aproximadamente há uns 20 anos, né? E eu estou na carreira como terapeuta há 30 anos. E fizemos essas descobertas em nossos estudos e nossos cursos que não só uma unidade de tratamento ela seria necessária para ajudar a trazer o indivíduo ao equilíbrio da saúde, que no caso é exatamente o pilar que eu encontro, tratar a saúde das pessoas. E fui descobrindo que muitas vezes as dores, elas precisam ter vários níveis de foco. Trabalhador, né? Trabalhador e desconforto corporal pode levar a um grande desequilíbrio. E nós percebemos que esses desequilíbrios, eles não são só na dor, eles são nas outros tipos de doenças, né? Até mesmo a codependência química também, ela está muito ligada aos desequilíbrios. E esses desequilíbrios, eles têm pilares, né? E nós consideramos que todos esses pilares podem ser colocados em prioridade de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Quer dizer, cada caso Cada é um caso é caso. um caso. Agora, como dentro dessa abordagem da pilares do equilíbrio, o que é que tem a ver pilares do equilíbrio com o social? Com o social, quando nós olhamos para a questão social, o indivíduo ele pode colocar como prioridade na vida dele a vida social dele. Então ele quer ser apresentado, ele quer ser enxergado, ele quer ser olhado, ele quer que as pessoas possam ver ele como uma pessoa de sucesso. Sem ser essa E pessoa? sem ser essa pessoa, ele pode colocar, a vida dele pode ser baseada na questão de se apresentar socialmente para um público social, até muitas vezes a qual ele não pertence, Sim, sim. tá? Quer dizer, ele está mentindo para si mesmo. Sim, sim, ele pode até pertencer ao grupo, entendeu? Mas não tá ligado, porque ele pode ter outros desequilíbrios dos pilares. Por exemplo, ele pode estar no pilar social, mas ele não ter condição financeira para estar naquele condição social ali. Tá? Ele pode não ter condição financeira, porque quando nós estamos falando dos pilares, e que nós vamos abordar no nosso programa, é sobre os 8 Em outras pilares. palavras, quer dizer que ele está de corpo presente, mas a mente está fora desse contexto social? Exatamente. Ele pode viver nesse nível de contexto. E isso pode causar muito problema para ele. Desequilíbrio, né? Muito desequilíbrios. Porque ele pode não ter condição de conter-se ou se manter naquele convívio social a qual ele pertence. Aí vem o que? O complexo de inferioridade? Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. O complexo de inferioridade ele vai fazer parte exatamente em alguns momentos a qual for solicitado dele a presença ou mesmo a participação financeira numa cota, né? Ele vai precisar cotar a compra de alguma coisa, tá participando financeiramente, aí vamos ver que tem um desequilíbrio financeiro dentro desse social. Agora, doutor, a partir do momento que eu me percebo que aquele ambiente não pertence a mim, como eu vou trabalhar? Eu posso entrar em depressão? Existe a possibilidade de eu entrar em depressão? Poderá acontecer. Eu imagino que pode ocorrer um processo de ansiedade, porque o indivíduo ele vai ficar hiperansioso por não conseguir compor-se, né, estar presente e ser participativo, né? A depressão pode ser uma consequência desse processo de não conseguir se integrar a esse grupo social. Falta também de espiritualidade, né? Nós vamos falar aqui também do pilar da espiritualidade, né? Espiritualidade. Nós pensamos que, falando do pilar da espiritualidade, vamos falar sobre a capacidade de doação das pessoas, né? Porque quando você busca esse equilíbrio, você aprende nos grupos onde você participa de ser um contribuidor. Né? Você contribui de muitas formas, não só financeiramente, mas sim sobre as suas experiências também.
E aí você vai dizer qual foi o significado da fé para você, né? Então a espiritualidade é muito importante porque ela vai resgatar nas pessoas, Veiga, uma verdade que muitas vezes dentro do grupo social ele não participa. Sim. Ele não participa, que ele frequenta, entendeu? Um templo, uma igreja, entendeu? Um centro espírita, um terreiro, entendeu? Ele pode se sentir muito inseguro em falar da espiritualidade dele no grupo social. Isso pode ser algo que reprime ele a se comunicar-se, né? Doutor Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. A espiritualidade, na prática, é uma mão dupla? Eu acredito que sim, Veiga. Eu percebo o seguinte, que você consegue interagir melhor Existe social. espiritualidade sem amor? Não é Pois é, possível. por isso que eu fiz a pergunta se a mão é dupla. Toma Não, lá. não é Eu te sirvo e possível. gostaria de ser servido? Como é que pode? Não, no Não caso, é bem não, assim? no caso da espiritualidade é uma questão realmente de amor genuíno e não há Sim, necessidade de você ser retribuído, entendeu? Pelo que retribuído. você faz. Você se doa mesmo, você Certo. se entrega mesmo, né? Faz Nós tudo conhecemos. pelo amor, não pensando no retorno. Exatamente, nós conhecemos Eu fiz pessoas. a pergunta para você deixar bem claro para o nosso Eu vou te dar um telespectador. exemplo. Eu conheço sacerdotes, tanto homem quanto mulheres. Eu falo sacerdote, pessoas que estão na frente de alguma obra, Certo. que eles não recebem, ou o que ele recebe é tudo empregado na obra que ele desenvolve. Então ele desenvolve aquilo, tudo que ele desenvolve para aquela ação. Tá? Lógico, vamos dizer que tem muita gente que trabalha de uma forma diferente. Mas, no meio geral, quem vem desenvolver, vem trabalhar na questão de doação espiritual, entendeu? Ele se entrega mesmo à ação. Mas o que, para falar de espiritualidade, Veiga, nós teríamos que também falar sobre a questão do olhar, né? O olhar interior, né? A questão como é que você se olha, o que é que você acredita, o que você confia, em quem você confia. Tá? Porque você, em algum momento ou outro, você pode não confiar mais ou dar credibilidade para aquela pessoa que está à tua frente. Sim. Seja teu padre, seja teu pastor, seja o teu líder do centro espírita, entendeste? Seja qualquer pessoa que seja, tá? Pode ter o chefe, né? Você pode não ter mais confiança, mas você precisa ter essa força interior e crer realmente que existe um ser soberano sobre tudo, que não te olha com olhar crítico, que te ama do jeito que você é, do jeito que você está, considerando todas as tuas imperfeições. Sim. Quando você se sente confiante, ciente dessa condição, você tem um acesso a um nível de espiritualidade que envolve não esse terreno que a gente enxerga e escuta, mas um terreno que nós não conseguimos ter acesso somente por querermos. Porque é preciso ter uma condição espiritual para isso. E eu digo que mais ainda, uma condição especial. Tá? Porque nós percebemos que, se nós formos um pouco para o evangélico, nós lembramos que uma menção de Jesus comentando sobre um centurião: Senhor, se tu falares para mim a si mesmo, se tu falares que o meu servo será curado, ele certamente será curado, porque eu creio na tua autoridade. Então, o Senhor tinha disciplina e autoridade. Sim. E como ele tem disciplina e autoridade, o que tu falares dará certo. E quando esse homem se retira, sem escutar o que o mestre falou, ele falou a si mesmo: ó, eu não encontro ninguém aqui entre esse meu povo aqui que tenha tamanha fé igual esse homem. E esse homem não fazia parte de uma congregação. Então nós mostramos aí que não é que você não que você necessite fazer parte de uma congregação, isso não te abdica ou te afasta da fé e do amor genuíno de Deus. Tá? Se você está aí na tua igreja, no teu lugar, no teu templo, tudo bem. Mas isso não afasta as pessoas do amor genuíno de Deus, mesmo aos que não frequentam o templo. Porque o templo é a pessoa. Com certeza. O templo não é a presença, é a pessoa, É a né? pessoa. Tá. Agora, na questão dentro desses pilares, falar do financeiro, dessa pilar financeira. Essa pilar financeira é o que sustenta o eixo família, Para nós falarmos de pilar financeiro, vamos falar sobre a importância. raízes da família? Exatamente. Muita gente classificou erradamente. Eu penso assim, né? Que classificou o dinheiro como uma maldição. Eu penso o dinheiro da forma certa pode ser uma bênção. E ele pode ser conquistado da forma certa. Dependendo como esse recurso chega na mão da pessoa, ele pode fazer o melhor proveito e fazer multiplicar. Nós conhecemos, eu tenho o exemplo da minha mãezinha, né? A minha mãe ganha no salário mínimo, sendo funcionária pública, merendeira,
de uma instituição pública do Estado, conseguiu fazer uma bela casa. E eu conheço pessoas que ganhando 10 vezes mais não conseguiram ter a casa, ainda estão em casa de aluguel. Então a perseverança e a bênção que você dá a esse dinheiro e para que você destina pode fazer multiplicação. Mas eu falo sobre o equilíbrio financeiro porque ele é muito importante, porque nós percebemos que o amor começa a diminuir ou quase acaba, né? Acaba literalmente quando esse dinheiro começa a esvair pelas mãos de alguém, Sim. né? E muitas vezes o pilar financeiro é tão importante porque você percebe que hoje, na sociedade que vivemos hoje, as mulheres são muito mais provedoras, né? Tem mulheres que ganham muitas vezes mais do que o homem, entendeste? E além disso, além de estar também sendo a pessoa que tem outras ações, mãe, esposa, filha, né, que ela cuida dos seus pais, muitas vezes até dos sogros ainda, né. Então a gente percebe que o pilar financeiro é muito importante. Eu vejo o pilar financeiro como uma condição para ajudar a intelectualidade, manter a socialidade, entendeste? E logicamente o equilíbrio da família. Mas, meu filho, vamos dar um tempinho, vamos tomar aqui uma águazinha, dar um intervalozinho para a gente dar uma respirada e continuar esse papo, porque eu tenho certeza que o nosso telespectador está gostando do programa de hoje. Voltamos já. A bioeconomia ou economia verde é um conceito que vem ganhando força no mundo inteiro. Mas você sabe do que se trata? Bom, na Amazônia tem bioeconomia em todo lugar. Na farinha torrada, no açaí do bom e nos doces e cosméticos cuidadosamente preparados. E o Bampará segue esses princípios, ajudando empreendedores a tirar seus negócios do papel. O Bampará contém bioeconomia. Bem Pará, igual a você. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Olá, famílias e amigos das redes sociais. Estou passando aqui agora para falar do Natal. O Natal em recuperação. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que fez. Mas, gente, tomar a decisão de buscar ajuda, pois as drogas já não podem fazer parte de sua vida. Faça neste Natal, companheiro, a opção por uma nova vida, sem drogas. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir, lógico, em recuperação. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Gente, são 365 dias em recuperação, meu Deus. É o que deseja a família Nova Vida a você, companheiro. Só por hoje, limpo, sem drogas. Luta, você vai conseguir. Embarcações, cabo de energia, porte, ferro, esquadrias de alumínio, vidro, madeira, embalagem mecânica, cimento, tijolo, construção civil, roupas e sapatos. Sabe o que tudo isso tem em comum? Foi produzido pela indústria do Pará. Ah, sim, esse espelho também. Feito no Pará, pode comprar. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Estamos de volta com o programa Nova Vida, com gravação aqui no estúdio da Rádio e TV Weber Nova Vida. Programa este que passa na TV RBA todo domingo, 8 horas da manhã, e na TV Cultura, às sextas-feiras, às 22h30. Portanto, você continua sendo nosso convidado. Vamos caminhar juntos nesse novo projeto do Espaço Nova Vida. E hoje
mais uma vez, enaltecendo a tua presença aqui, meu amigo doutor Guilherme Leroy, falando sobre os 8 pilares do ser humano, né? É, Mais ou menos isso, é? 8 pilares do Do equilíbrio. equilíbrio, do É, ser humano, né? Do o ser ser humano. humano, né? Com certeza. Eu tenho aqui esse papelzinho que eu fiz aqui, um rabiscozinho, para eu ter um direcionamento, para eu não me perder. Porque são temas, são assuntos importantíssimos, Sensíveis. né, a você, telespectador. No primeiro bloco, nós chegamos a falar até do físico, foi isso? Financeiro, o último. Foi financeiro. Financeiro. Bem, então vamos falar do físico agora. Que vem ser essa situação do físico. Nós estamos falando aí do templo, né? Do templo do espírito, do templo das emoções, né? Do templo das escolhas. Estamos falando do físico. O nosso físico ele pode refletir literalmente a saúde que o indivíduo tem, o equilíbrio, pode falar sobre a longevidade dele. Olhando o físico de uma pessoa, você pode entender se é uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de fracasso mesmo, né? Uma pessoa enferma, uma pessoa disposta, uma Agora, pessoa quando você diz alegre. uma pessoa, é eu me vendo ou a pessoa fazendo uma leitura de mim? O outro fazendo a leitura de mim? Tanto faz, você pode fazer essa leitura de você, mas você normalmente faz mais a leitura do próximo, do outro. Então, o terapeuta que faz a leitura e dá o direcionamento? Como? Não necessariamente precisa ser um terapeuta. Nós percebemos ao longo, eu sou professor da área da saúde, e nós encontramos entre os nossos alunos pessoas que conseguem detalhar o indivíduo a partir de um andar, a partir de uma postura. Da postura, né? Exatamente, nós fazemos isso, né? Eu faço isso em consultório, né? Até na fala. Como Até é que na você está? a Tô bem. Pô, logicamente, a postura, né, a entonação da da voz, né, voz, tudo. a gesticulação que a pessoa faz pode mostrar segurança, né, pode mostrar impaciência, né, pode mostrar intolerância, pode mostrar calma, né. Então é muito importante a questão da postura, mas nós estamos falando do físico. Se tratando do físico, nós vamos falar do indivíduo, né. Eu posso estar diante de uma pessoa que não esteja esteticamente, vamos dizer assim, equilibrada para um olho social, um homem musculoso. Nós podemos estar diante de uma pessoa que esteja um pouco acima do peso, mas o homem com uma postura, um homem com uma postura de força, de determinação, que muitas vezes nós não encontramos isso mesmo no homem magro, que nós podemos encontrar um homem magro, cabisbaixo, de peito baixo, entendeu? De ombros caídos, sem vitalidade e energia. Bem, vamos aqui falar também da questão da família, que é primordial, né? Como fazer essa leitura dentro Na holística, né? desse pilar, família. Bem, a família, quando nós falamos de família, vamos falar de família tradicional, tá? Eu não discordo e respeito todas as famílias, né? Quando nós estamos falando de família, são pessoas que vivem em conjunto, tá? Mas nós falamos de família, nós vamos falar que educação eu dou para os meus, né? Para os meus entendidos, né? Para os meus filhos, né? Que educação eu dou para ele, né? Então a família é a base da sustentação, do equilíbrio, da educação. Eu acredito que hoje nós temos novos modelos de família, tá? E esses modelos têm que ser respeitados, têm que ser considerados, porque percebemos que tem um grupo muito grande, muitas crianças sendo abandonadas. Sim. Eu acho que é válido adotar, eu acho que é válido sim, porque tem muitas crianças que precisam de afeto. Eu posso te dizer que isso é muito importante, porque muitas vezes, mesmo uma família muito bem estruturada, vamos dizer assim, uma família que tem um pai e uma mãe, entendeste? Às vezes eles não entregam para os filhos o afeto, o carinho e a educação que eles precisam. Eles podem encontrar isso em outra família e até em outro modelo de família, tá? Então, eu tenho essa leitura hoje, que o amor genuíno é o primórdio da família, tá? Eu conheço famílias com casais, né, casais iguais, que fizeram os seus filhos se tornar doutores, entendeste? Pessoas com educação suprema, tá?
pessoas melhores, pessoas boas, tá? Eu acho que o modelo de família que nós esperamos e que nós vivemos hoje é o modelo do respeito, da consideração. Esse respeito hoje é uma liberdade, Olha, eu fico, né, eu fico a triste com. família, os filhos têm pouca referência da família, do É papai e da verdade. mamãe, tem mais referência da babá, né, da Ó, eu vou te doméstica. dar um exemplo. Eu sou mais jovem do que você, um pouquinho, eu tenho 53 e quero te dizer assim, eu tomo bênção da minha mãe onde eu encontro ela. Não só eu, mas meus irmãos, minhas irmãs tomam bênção, todos são adultos, tomam bênção da nossa mãe, beija na mão. Os meus sobrinhos que são adultos tomam bênção da minha mão, eu abençoo eles. Essa é uma forma de comunicação social importante, mas também exemplifica o respeito que as nossas crianças. Eu penso que se isso fosse mantido, como nós, na nossa época, nós tomávamos bênção não somente dos nossos pais, dos conhecidos mais idosos. Então, lembra bem que uma atitude dessa faz com que aquele adulto possa não sentir nenhum tipo de afeição e atração pelaquela menina ou Certo, pelaquele menino, porque isso gera um nível de respeito para ambos com e se certeza. separa bem ali, coloca-se uma cortina. Mas vamos caminhar um pouquinho, Seguimos. vamos correr um pouquinho, que é 30 minutos só. E falando de pilares, o que tem a ver o nutricional? Olha, O eu nutricional tem tudo a ver com a saúde, né? Hein? olha, é muito engraçado falar sobre isso, porque eu fui alimentado com jaca, né, gosta de É, jaca? eu gosto de açaí. Eu comi muita jaca, comi muito açaí, comi muito ingá. Aliás, eu fiquei até doente comendo tanta fruta Ah, assim também, é verdade, e digesto, né, mas comendo muito jambo também. Mas, olha só, deixa eu te contar, se nós levarmos em consideração, sobre nós somos seres naturais, nós fomos feitos para nos alimentarmos, tá? E essa alimentação, ela deveria funcionar para nós como fator de longevidade. Você percebe que em continentes diferentes existem sabores diferentes, sim. tá? Culinárias diferentes. E então a natureza ela se curva para os seus habitantes. Nasce ali naquela região plantas, hortaliças, até animais mesmo são peculiares àquela região. Então a alimentação ela é imprescindível. O homem precisa do alimento, né? Então, quando nós falamos de nutrição, nós falamos de uma nutrição muito inteligente, que ela tem a capacidade de levar o indivíduo a ter saúde. Se você entrar no supermercado hoje, você vai encontrar mais de 99% da área do supermercado ele é alimentos artificializados, entendeu? Sim. Ou se não são artificializados, são alimentos com agrotóxicos, né? Transgênicos, né? Então, pouca coisa tem de alimento realmente vitalício e com um teor de natureza. A alimentação ela é vital para a saúde, mas ela não é só vital para a saúde física, mas para a saúde intelectual, para a saúde emocional, para a longevidade, para a imunidade, tá? O indivíduo não era para viver adoecido, tá? Porque o corpo tem condições naturais de combater as enfermidades. O nosso corpo tem soldados que são capazes de fazer uma limpeza e uma faxina nas enfermidades, tá? Todas as doenças podem ser tratadas. Conforme a naturologia, o nosso corpo ele deve entrar em homeostase, que é o equilíbrio perfeito. No tratamento da quiropraxia, nós colocamos em equilíbrio o corpo físico, que é a estrutura da coluna, liberando as tensões dos nervos, tirando os quadros de hérnia de disco, a qual eu sou especialista em hérnia de disco, com tratamento não cirúrgico. Nós temos tratamento de distração de vértebra na nossa clínica e utilizamos uma das Qual ferramentas. é a tua clínica? A minha clínica é o Harmonia, Centro de Ciências Dá o Terapêuticas. endereço, por favor. O Harmonia é o Centro de Ciências Terapêuticas, ele fica na Avenida Rômulo Maiorana, 1722, no bairro do Marcos, aqui em Belém do Pará, onde nós atendemos pessoas que vêm do mundo inteiro, né? É isso mesmo, eu tenho clientes, Graças a Deus, eu né? tenho clientes franceses, ingleses, americanos, dinamarqueses, alemãos, japoneses, né? Que vêm até a nossa clínica, que vêm atravessando por conta do resultado que nós temos tido com o circuito terapêutico, né? Se tratando de coluna, se tratando de dor, de hérnia de disco, nossa metodologia tem dado resultado, né? Eu faço Sim. parte da escola do Dr. André Pegas, né?
que é o maior fisioterapeuta do Brasil, né? Eu considero que o homem tem 289 clínicas, né? Doutor Hérnia, e nós estamos no projeto de desenvolver esse trabalho no Pará. Positivo. Agora, voltando à questão do tema do programa de hoje, que é pilares do equilíbrio. Dentro do teu contexto, do teu raciocínio, do teu conhecimento, qual a tua prioridade? Eu ia perguntar para o telespectador, mas eu pergunto para você e o telespectador também faz uma reflexão. Eu acho interessante E, isso. concluindo já concluindo. terminando o nosso programa já e deixa uma mensagem aí. Não, nós vamos voltar aqui porque nós temos muitos temas que Com certeza. nós vamos aprofundar, né? Vamos ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas que têm um dependente químico na sua casa e precisa de tratamento. E você também, aqui no Nova Vida, nós fazemos esse trabalho. Eu sou parceiro do Nova Vida, né? Agora eu sou um terapeuta oficial aqui do Nova Vida e vamos atender com as terapias, sendo com a acupuntura, com a hipnoterapia, com a nutrição. Estamos trazendo a clínica aqui para o Nova Vida. Mas o Veiga me perguntou sobre qual é a minha prioridade. Eu pergunto para você aí do outro lado. Qual a tua prioridade hoje? Será que você coloca como prioridade, como pilar, primeiro a tua família, primeiro o financeiro, primeiro o emocional, intelectual, espiritual, físico, social ou nutricional? Bem, eu penso hoje, agora, nesse momento, que eu preciso ter longevidade para que eu possa colocar em harmonia toda. Agora, o meu físico é importante, porque eu preciso ter esse corpo preparado para que possa habitar um ser com a capacidade de ter um equilíbrio emocional, porque o desequilíbrio emocional ele pode ocorrer em qualquer momento. Nós podemos ter um desequilíbrio emocional. Uma notícia nos leva a ter um desequilíbrio emocional, tá? A perda de um ente querido, né, pode nos fazer assim. E então, para mim hoje é o físico. Em segundo lugar, imediatamente é o meu emocional. Eu preciso ter um controle emocional. Seguido do controle emocional, eu preciso ter um espiritual forte, para ter base, para ter sustentação. Embora que ele esteja tanto no primeiro quanto no último, o espiritual ele está envolvido em todos eles, né? O imprescindível que tem que estar junto é o intelectual, a capacidade de continuar aprendendo. Você precisa ter a percepção, ter a leitura de que você precisa se aperfeiçoar no que você já faz. Você pode ser melhor do que você é, se aprimorando no que você está fazendo. Penso que o financeiro ele tem que ser o equilíbrio. Que tal guardar 1/5 de tudo que você ganha? Porque você precisará, o tempo chegará, a velhice chega logo cedo. O social é muito imprescindível, onde envolve o teu processo de recreação, o teu processo de tirar o nível de tensão, porque as pessoas estão muito tensas porque não se convive. Às vezes você pode não ter um social em casa. Tem muitas pessoas que são solitárias em casa e vão buscar um social onde? Ao abrigo do estranho. Sim. Ou pode buscar o abrigo num lugar onde as pessoas te escutam, né? Eu penso que esses equilíbrios são imprescindíveis. O intelectual, falei, o físico, social, o nutricional. Como eu já falei, o nutricional é imprescindível e ele tem que estar aliado a tudo, porque a alimentação é a base do tratamento e de cura de todas as doenças. Amém. Então, gente, programa Nova Vida. Mais uma vez agradeço a você. Você está usando droga, está destruindo a tua família, está se destruindo. Liga para cá, Espaço Nova Vida. Olha aqui. Aqui é a rádio e a TV Weber Nova Vida. O programa é gravado aqui nos estúdios da rádio e TV Weber Nova Vida. Mas você vai ligar para este celular, 999-830332. Até o próximo programa. Estamos juntos com o poder superior, que na minha concepção é Deus. Sabe por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo em recuperação. Só por hoje. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará. E Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.